Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para entender melhor o que é moralidade administrativa. Está aqui para conversar conosco sobre o assunto um advogado, o Dr. Fernando Couto, que é procurador do município de Belo Horizonte e vai nos explicar o que significa a expressão moralidade administrativa. Dr. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Célia. Pois é, doutor Fernando, antes de conversarmos propriamente sobre o tema moralidade administrativa, o que é a moral? A moral, no sentido que nós vamos conversar hoje, é um conjunto de concepções sociais a respeito daquilo que é bom ou mal. Toda a sociedade ela tem uma moral social. Ela se comunica e produz informação e concepções sobre aquilo que é correto ou incorreto, sob esse ponto de vista de apreciação de conduta, e sobre aquilo que é bom ou mal. A moral é justamente o que vai dar critério para essa definição. Pois é. Vamos falar então sobre a moral do povo brasileiro. Eu sempre me preocupei muito a respeito deste tema, até coordenei um livro que se chama Abordagem Multidisciplinar sobre a Moralidade no Brasil, em que vários especialistas falam sobre o assunto, sob a perspectiva do seu tema de domínio. Muito se fala sobre a corrupção no Brasil, qual a origem dela, se isso tem a ver com a nossa colonização, com a forma de nós enxergarmos o Estado. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que o primeiro ponto a ser lembrado é que a corrupção ela é um problema mundial. Ela não é uma especificidade brasileira. Embora nós tenhamos muitos teóricos, sociólogos que estudaram a cultura brasileira e enfatizaram, por exemplo, a questão do jeitinho brasileiro, da disposição que o brasileiro tem de burlar regras, do fato da nossa cultura frequentemente encarar essa burla como algo positivo, fruto de esperteza, desenvoltura e não como algo negativo. A despeito disso, a corrupção ela acontece em todos os locais, ela não é uma peculiaridade nem da colonização portuguesa. Nós vamos encontrar, inclusive nos países que têm hoje uma reputação de instituições fortes, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, episódios talvez até similares àqueles que nós vislumbramos no Brasil historicamente e hoje em dia. Não precisamos, então, ficar com baixa estima, achando que nós somos piores que os outros. Não precisamos, desde que isso não nos deixe acomodados e possamos, então, agir para corrigir os problemas porque eles existem. Muito interessante. Bom, nós vamos falar sobre moralidade administrativa, mas como pressuposto para nós compreendermos essa expressão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o direito, sobre a moral e sobre a administração pública. A diferença entre direito e moral, Célia, ela é uma conquista da modernidade. É só por conta dessa diferença que nós temos condições de fazer, por exemplo, uma avaliação moral crítica do direito. Dizer que um determinado ordenamento jurídico, o nosso, por exemplo, que ele não obedece adequadamente àquilo que nós consideramos que é o correto e, consequentemente, pleitear a sua modificação. Quando nós fazemos isso, nós já estamos reconhecendo que há uma distinção. A moral diz aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é certo e aquilo que é errado. O direito diz o que é lícito e o que é ilícito. Nem sempre a nossa opinião sobre o que é bom ou o que é correto coincide com aquilo que é lícito. E nem sempre aquilo que nós consideramos errado ou mal ou até motivo para asco é ilícito. Então, é importante que essa diferença fique clara para que a gente não se frustre. São campos distintos. São campos distintos. Sobretudo numa sociedade como a nossa, em que há uma pluralidade de concepções morais, ou seja, as pessoas nem sempre concordam sobre aquilo que é certo, é importante que haja uma segurança sobre o que o direito diz, para que as pessoas possam adequar o seu comportamento àquilo que é legal ou ilegal, independente da opinião dos outros sobre o que é certo. Entendi. E qual é o papel da administração pública e de seus agentes nesse campo da moral e do direito?
A administração pública, ela responde, em primeiro lugar, do seu ponto de vista político eleitoral, pelas suas escolhas, pela sua atividade. Na medida em que ela é comandada pelo governo que é eleito, e esse governo vai ser submetido ao teste das urnas periodicamente, é evidente que a moral social, e aí muito próxima também da opinião pública, terá uma influência muito grande sobre a atividade da administração pública. No que se refere ao direito, essa influência é ainda mais intensa, porque se a administração pública acaba tendo a necessidade de observar os critérios de moral social, por conta dessa necessidade, então, de responder nas urnas, a necessidade de obedecer o direito, aí ela é imperiosa, sob pena dos responsáveis poderem até ser punidos. Ela é obrigatória, já não deixa de ser uma questão de avaliação do que é mais conveniente para ser algo impositivo. Imperioso. Então, ela tem uma vinculação tanto com a moral quanto com o direito. Agora, o que ela não pode fazer é, em caso de divergência, se a opinião pública ou a moral social preconiza uma solução que é contrária ao direito, a administração pública não pode, só por conta disso, contrariar aquilo que a lei manda. Até que a lei seja modificada, ela precisa ser obedecida, ainda que a opinião pública seja contrária a isso. Entendi. Quando se fala em administração pública, fala-se em agentes públicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e as especificidades de cada um. Não existe, na verdade, no Brasil, uma nomenclatura unívoca, consagrada em lei, clara, sobre os tipos de colaboradores do poder público, né? Aquelas pessoas que desempenham o poder público. Uma classificação que nós podemos adotar, que é utilizada, por exemplo, pelo professor Florivaldo Dutra de Araújo, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, é a que usa um termo amplo, que é agentes públicos, para falar de todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, exercem atividades conectadas com o poder público. E a partir daí, uma classificação, né? Dentro dos agentes públicos, nós teríamos os agentes políticos, são aqueles que desempenham funções eletivas. Então, são o presidente da República, seus principais auxiliares, que são os ministros de Estado, o governador de Estado, seus principais auxiliares, os secretários de Estado, os prefeitos e os seus auxiliares, que são secretários municipais, senadores da República, deputados federais e estaduais e vereadores. Esses são, nessa classificação, os agentes políticos. Então, respondem eleitoralmente pelas suas escolhas. Temos também aqueles que estão no nível de execução das orientações da política pública mais geral, formulada pelos agentes políticos, que são os servidores públicos. E aí, servidores públicos é uma expressão ampla, abrange tanto aqueles que têm a sua relação com o poder público estabelecida pela legislação administrativa, são chamados servidores estatutários, quanto aqueles que, tal como os empregados de uma empresa privada, têm as suas relações com o poder público regidas pela legislação trabalhista, pela consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. São os servidores seletistas ou empregados públicos. E temos também os colaboradores privados da administração pública ou do poder público. Pessoas que não têm uma relação de trabalho, mas que contribuem, como, por exemplo, os jurados, num júri popular, ou os mesários, numa eleição, né, uma relação eventual, às vezes até não remunerada, mas que envolve o desempenho de uma parcela de poder público. Então, essa é uma classificação geral que nós podemos utilizar para ter uma noção ampla de quem atua, né? Não só na administração pública, porque essa classificação é mais ampla, né? Ela engloba também o poder legislativo e judiciário, que estão fora da administração pública, e o governo, que também é uma função diferenciada, a cúpula do poder público, que não é exatamente a administração pública. Ela dá as diretrizes que vão ser implementadas pela administração pública. Queria que o senhor falasse um pouco, para as pessoas compreenderem, o Estado na sua função administrativa e na sua função política.
A função política do Estado, ela envolve justamente esse estabelecimento de diretrizes das políticas públicas, nos 3 âmbitos da federação. A administração pública, ela é digamos assim, a burocracia, no bom sentido da palavra, ou seja, a estrutura administrativa montada para implementar essas políticas públicas e essas diretrizes. Então, no Brasil, às vezes a gente tem dificuldade de distinguir porque o chefe de governo, que é também o chefe de Estado, né, que é o presidente da República, no âmbito federal ele também é o chefe da administração pública federal. Mas são situações, são funções diferentes. O governo estabelece as diretrizes, a administração pública implementa essas diretrizes. Então, é um aparelho amplo, nem todos os servidores que se inserem na administração pública estão conectados por vínculos de confiança com o governo. Muitos deles integram carreiras de Estado ou outras carreiras cujos quadros são preenchidos por concurso público, então não tem nenhuma conexão necessária com aqueles que foram eleitos para as funções de cúpula, mas, através do sistema jurídico, vão exercer a função de implementar as decisões mais amplas que foram estabelecidas pelo governo, que é necessariamente, aí sim, eleito e com eleições periódicas para que a gente tenha um sistema democrático, como a nossa Constituição estabelece. Certo. O senhor explicou bem a respeito da moral e do direito, que são campos distintos, não é? O direito é obrigatório e a moral pode diferir de acordo com o grupo, as pessoas, enfim. Mas nós temos a nossa Constituição Federal que fala em moralidade administrativa como um princípio. Como que nós podemos compreender esse princípio constitucional da moralidade administrativa em relação a todos aqueles colaboradores da administração pública? Até por essa distinção que eu coloquei inicialmente, o princípio da moralidade administrativa, está lá no artigo 37 da Constituição, ele só pode ser um princípio jurídico. Por uma situação muito simples, a Constituição não tem poderes para estabelecer princípios morais. A moral ela é difusa socialmente. Então não adianta a Constituição querer comandar, vamos dizer, a moral, porque não é assim que funciona. A Constituição comanda o direito. E nesse objetivo ela estabelece vários princípios, a moralidade administrativa é um desses princípios. Há vários que realizam, de certa forma, uma conexão entre direito e moral, ou que trazem para o direito o discurso moral. Sobre esse aspecto específico no próximo bloco, porque o nosso tempo acabou. Já, já.